Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Prazer, Fábio, mais uma vez voltar aqui para conversar com você sobre liderança. É um prazer também os telespectadores que estão nos vendo e estou muito feliz de estar aqui voltando ao seu programa em 40 dias. É muito bom. Olha, nós vamos falar sobre um tema que me chamou muito a atenção. Mas liderança servidora, o que vem a ser uma liderança servidora? Ok, Fábio, todo mundo deve estar querendo saber. Liderar é servir, mas para servir tem que primeiro ouvir. A liderança servidora é quando você trabalha pensando em desenvolver o potencial das pessoas. Quando você encontra um caminho que, em primeiro lugar, desenvolve o potencial dessas pessoas, trabalhando o quê? 3 emoções importantes na vida de um ser humano. O líder servidor, ele trabalha com a razão, com a alma e o coração. Razão porque uma empresa vive de resultado, não é, Fábio? Sim. E a razão é a verdade. É o que você tem de concreto para trabalhar das pessoas. A razão, a alma é uma coisa que transcende, é a espiritualidade. A alma é tão importante dentro de uma empresa, Fábio, que num congresso mundial de RH, um palestrante terminou falando sobre espiritualidade no trabalho de Harvard. Eu não esqueci o que ele falou sobre a importância da espiritualidade dentro das empresas. Ele dizia o seguinte, abra aspas, se é melhor você passar a vida inteira acreditando que Deus existe e quando morrer descobrir que Ele não existe, do que passar a vida inteira negando Deus e quando morrer encontrar Ele. Essa força espiritual é o que dá força, muitas vezes, até no desempenho de alguém dentro de uma empresa. Razão, alma e coração. O que é coração? Fábio, na liderança servidora, o coração é o líder saber que as pessoas têm alma, têm emoção, têm fragilidades. O humano erra, o humano acerta. Se você pressiona demais o humano e nunca valoriza esse humano, ele sempre vai errar. Mas se você aceita quando os acertos são maiores do que o erro, essa pessoa está crescendo dentro da empresa. Razão, alma e coração é quando o líder servidor, ele entende essa tríade e começa a entender e respeitar as pessoas. Agora, veja só, José Rafael, eu vejo uma situação, um movimento hoje que está imperando pressa, tecnologia. E como é que fica essa questão que você está colocando para nós, que é muito bonita, até diria poética, mas como é que fica isso na prática? Fábio, isso que você está falando da pressa é a obsolescência planejada. Tudo fica obsoleto. Tá. Do que você produz hoje vai ficando obsoleto. Escuta bem, todo líder tem que saber disso. O que é obsolescência planejada? Você hoje, há 60 anos passado, você comprava um produto para barbear, serviria para a vida inteira aquele estojo. Hoje você usa e joga fora. A caneta era a caneta tinteiro. Você servia para o avô, para o neto, para todo mundo. Hoje é a Bic. Então as pessoas aprenderam usou, comprou, não comprou, usou e joga fora. Então o ser humano aprendeu o descartável. Mas no lugar onde prevalece o descartável, o que prevalece mesmo é o humano. A pressa faz as pessoas se afastar dos outros. Eu diria para você, para os que estão ouvindo, tem um estudo de um alemão, um filósofo alemão, Ulrich Beck, e um filósofo francês, Jacques Derrida, que ele fala que o ser humano, de tanta pressa, ele está voltando de novo às origens. Ele está voltando a procurar o amigo. Por que ele está procurando o amigo? Porque ele chegou à conclusão que a pressa, essa sociedade de desgarrados, está acabando com ele. O ser humano está procurando mais a família, está procurando mais os amigos, está valorizando aquilo que não tinha antes. Não é, essa hora agora não é teoria. Os líderes dentro de uma empresa, ele deve valorizar muito a convivência, a área de convivência de conteúdo. Eu até mostraria para você uma coisa prática. Nesse mundo onde prevalece tanto essa rapidez, o ser humano, o líder tem que aprender a parar e ouvir os sentimentos mudos e os sonhos de cada pessoa. Eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Que eu acho que todo mundo que está nos acompanhando agora gostaria de fazer. Existe um estilo certo para se liderar? Fábio, essa sua pergunta foi inteligente e ela cabe no momento. Existe, de acordo com um estudo de Harvard,
eu tenho até no meu livro Liderança Coach que você recebeu, não existe um estilo certo de liderar. Existem os estilos certos de liderar na hora certa. Vamos supor, você, no momento de crise que está vivendo o Brasil, então as empresas estão com um momento difícil, então é a hora do líder coercitivo. Aquele líder que toma a rédea do poder, administra, cobra, é coercitivo nesse momento. Mas se esse líder for coercitivo o tempo todo, esse estilo coercitivo, as pessoas vão se estressando e vão saindo da empresa. Aí aparece outro líder muito importante também, o agregador. Quando as coisas começam a ficar normal, ele é aquele líder que agrega, que chama as pessoas, que pede opinião, que ouve as pessoas. Então, usa o líder agregador. Mas se ele é muito agregador, as pessoas vão começando a ficar à vontade. Aí, porque não existe cobrança, aí entra o líder centralizador. Você centraliza quando a empresa precisa tomar um novo rumo. Você precisa fazer um crescimento da empresa ou precisa mudar para outro local. Então, é o centralizador. O centralizador, ele detém os números, ele sabe o que está acontecendo e ele vai levando a empresa para o lugar certo. Depois de tudo isso, aí você passa a ser um líder democrático. Aí você começa a administrar com base em opiniões e sugestões. Mas, se você é coercitivo, tem a vantagem de você tomar a rédea do poder e a desvantagem de você criar estresse na empresa. Se você é muito agregador, tem a vantagem de criar aquele clima de harmonia, mas tem a desvantagem das pessoas não se preocupar muito com o resultado. Se você é centralizador, tem a vantagem de você deter os números, mas tem a desvantagem de você só ter pessoas que não criam, são pessoas operacionais. Mas se você for, depois de tudo isso, um democrático, a democracia ela funciona até o limite do resultado. Do contrário, não funciona. Aí tem o último estilo, que é o líder coach, aquele que aconselha, que direciona, aquele que alinha o pensamento. Então, como é que eu daria a resposta para você, Fábio? Não existe um estilo certo de liderar. Brasil, existe a situação certa e o estilo naquela hora. Então, o líder tem que ser aquele cara flexível para ele ter o estilo certo na hora certa. Quer dizer, ele tem que ter todos esses estilos... A flexibilidade. E a flexibilidade. Prezado José Rafael, boa noite. Quando lidamos com líderes que não sabem ouvir, acabamos de falar agora, né? Que sempre prevalece a vontade dele, como devemos lidar com pessoas assim? A sua pergunta, você está falando daquilo que a gente já antecipou com o Fábio. São aqueles líderes muito centralizadores que você só tem uma opção, ou aceitar o processo, ou você sair da empresa para outro lugar. Mas não existe isso, você não suporta. Se você é uma pessoa que tem talento, que tem performance, que tem preparo, você procura outro lugar. Mas não existe essa teoria, Fábio, de o líder que não aceita, não existe mais esse rígido. Esse líder rígido, ele não funciona em lugar nenhum. Ele tem que saber ter a flexibilidade de usar o estilo certo na hora certa. São 6 estilos da arte de liderar. Olha só, mais uma pergunta chegando agora de São Paulo, do Newton. Ele fala o seguinte: boa noite, Fábio. Eu gostaria de saber do seu convidado se é bom ou ruim querer estar à frente de tudo, a maioria das vezes não deixar acontecer e tomar providências. Ô, amigo, você que está nos perguntando. É o Newton. É o Milton. Milton, à frente de tudo, demonstra uma insegurança muito grande e um poder de centralizar tudo na sua mão. Você é um líder centralizador. Mas ou você é um líder centralizador ou você é inseguro, quando você toma conta de tudo. Convivendo com grandes empresas por esse Brasil afora, você vê que as empresas que desenvolvem mais são aquelas que descentralizam o poder. São aquelas que dão a chance de desenvolver o potencial das pessoas. Porque liderar é uma arte que exige humanismo e exige, antes de tudo, sensibilidade em lidar com pessoas, Fábio. Aliás, um dos maiores líderes, né, que a humanidade pôde conhecer é Jesus Cristo. Não é verdade? Ele foi um líder servidor. Servidor. Olha que pergunta que chega para nós inteligente do Paraná. É o Guto que está escrevendo para nós. Sim. Ele diz o seguinte: olha, eu trabalho com liderança, empreendedorismo e sou rotariano. Sinto que há um apagão de líderes hoje no dia a dia, principalmente líderes servidores, líderes que trabalham por um bem comum da comunidade e não para o bem próprio.
Qual é a sua visão, José Rafael, sobre esta colocação, hein? A minha visão começa pelo cenário que está no Brasil hoje. Todo líder, para entender, viver pelo próprio bem, você está vendo o que está acontecendo no Brasil. Verdade. Hoje, os líderes que a gente sonhava, que a gente vibrava, todos eles caíram, desmoronaram, porque pensaram no bem próprio. Liderar é servir. Liderar é você, antes de tudo, procurar ver o que é que se pode fazer para melhorar uma comunidade, para melhorar as pessoas. E nunca, quando você é egocêntrico, a cultura do egocentrismo, ela está cada vez mais mostrando a gente que o líder que pensa só em você mesmo, ele lá na frente acontece o que aconteceu no Brasil. Foi hoje uma negação de líderes. Então, amigo, se você está me ouvindo, se você aprender a servir, você serve a sua comunidade. Daqui a pouco vai crescendo e vai evoluindo. Eu gosto muito de uma citação de Willie James, que ele fala o seguinte: para você mudar um ambiente, você começa por dentro, pela tua mente. Você mudando aspectos internos da tua mente sobre a arte de liderar, você muda aspectos externos da sua liderança. Primeiro dentro de você, depois você transmite para o mundo. O Willie James fala muito bem sobre liderança. Ele fala que antes a liderança começa na mente, depois passa para a comunidade. Então, acho que cabe essa pergunta aqui do nosso telespectador. Ele pergunta assim: a pessoa nasce líder ou aprende a ser líder? Interessante. Eu tenho isso no meu livro, Liderança Coach. Depois que eu estudei, ninguém nasce líder. Existem algumas pessoas que nascem com aspectos de liderança, vamos supor, o sanguíneo, ele é muito dado, ele conversa bem. O colérico, ele é empreendedor. Mas ninguém nasce, a liderança é um exercício. Liderança, você pode ser uma pessoa melancólica e ser um grande líder. Como foi o Mahatma Gandhi, aquele tipo melancólico dele. Você tinha o sanguíneo, como o Martin Luther King, um grande líder. Ninguém nasce totalmente líder. A liderança nasce da sua vontade de querer, de evoluir, de ajudar o próximo. A liderança, você nasce com o tempo. Quando você sofre, quando você passa por várias experiências, existe uma maturidade. Eu gosto muito do líder maduro, aquele que aprendeu sofrendo e errando. Esse é o líder. Mas o líder a ser feito, eu não concordo. Olha só, só acreditando, esta pergunta foi do Murilo de Lençóis Paulistas. Muito obrigado pela sua pergunta. Boa noite, Fábio. Boa noite, José Rafael. É o Lucas Benevides, de Jataí, Goiás, que está nos acompanhando. Sim. Ele faz uma pergunta interessante também. Quais as precauções que nós temos que ter quando o ambiente de trabalho tem muita inveja? Alguém que persegue e tenta destruir um líder dentro do trabalho. Lucas, sua pergunta é muito interessante. A inveja no trabalho é a fofoca no trabalho. Nós temos um ser humano num ambiente onde existe aquela capacidade de colocar os outros para trás, não se olha o potencial de alguém. Quando você não foca o potencial do ser humano, você tende a criticar o ser humano. E criticando o ser humano, há uma tendência a baixar a autoestima dessas pessoas. Onde é que existe esse ambiente? Onde existe a fofoca. E quando é que você tira a fofoca do ambiente? Quando você leva para o diálogo. O ambiente onde existe inveja, onde existe fofoca, você só consegue ultrapassar se você, como líder, começar a trabalhar o diálogo. Na psicanálise, a gente fala muito bem, o freudiano fala o seguinte: qualquer problema, qualquer tensão, através da linguagem, você consegue se superar. Isso é o grande diferença, Lucas. Se lá tem fofoca, se lá no seu ambiente tem essa tensão, comece a criar grupos de diálogo. E o diálogo vai matando a fofoca. Isso até em família. Às vezes em família, Fábio, aquela pessoa vai crescendo, evoluindo, e vão olhando só os defeitos dela. Sabe aquela família que foca só os defeitos seus e não olha as suas virtudes? O que é que acontece? Essa pessoa se separa dessa família. Por que se separa dessa família? Porque baixa a autoestima dela. Então, na própria família sua, você tem que focar o potencial dos seus irmãos, o potencial dos membros da família. Não levar para a fofoca e começar a denegrir a imagem daquela pessoa que tem tanto potencial e que você está levando para baixo. Muito bem.
Olha, boa noite, Fábio. É a Fátima de Fortaleza, no Ceará, que está perguntando como um líder pode viver essa dinâmica de agregar, tendo em vista as múltiplas aptidões do grupo. Ô amigo, a coisa mais simples, eu vou falar, tudo, liderança é simplicidade. Tudo que é complexidade não é líder, não é liderar. A empresa hoje ela é múltipla. Cada um, vamos supor, você tem uma orquestra. Quer mais exemplo do que uma orquestra sinfônica? Cada um tem um instrumento, cada um tem um talento. Agora, a liderança é aquele que vai trabalhando a harmonia, as possibilidades de cada um. Então, num ambiente onde existem inteligências múltiplas, é um ambiente que cresce. Vou lhe dar um exemplo, você aí do Ceará. Em um hospital, se tiver todos os médicos da mesma idade, da mesma faculdade, da mesma região, eles vão ser bons médicos? Vão, sim. Agora, se na mesma escola, ou seja, no mesmo hospital, tiver pessoas múltiplas, uma do Ceará, outra de São Paulo, outra do exterior, médicos de várias nacionalidades e de várias regiões, estudarem em várias escolas diferentes, eles vão fazer o mesmo que essa unidade faria, melhor. Porque quando existem as inteligências múltiplas, o ambiente tem muito mais facilidade de superar os obstáculos. Entendeu, amigo? Olha, tem uma pergunta aqui muito interessante. Boa noite, Fábio. Eu me chamo Silvana, moro em Clevelândia, lá no Paraná. Um beijo para vocês aí do Paraná. Minha pergunta é a seguinte: um verdadeiro líder é aquele que se oferece para liderar ou aquele que é reconhecido pelos demais como um líder? Silvana, quando você se oferece, eu tenho um material que eu gosto muito, depende. Eu tenho um material que eu gosto muito de um africano, de Uganda. Era um jovem que era jogador de futebol lá em Uganda e era muito bom, era da seleção, e por maldade bateram nele e quebraram o tendão. Conclusão, ele deixou de ser um bom jogador. Então foi uma ONG para Uganda para cuidar desses jovens que ficavam na rua. O que é que ele fez? Se ofereceu para ser lá o técnico dessa turma. Ele se ofereceu e começou a trabalhar o amor com essas pessoas drogadas, problemáticas, começou a trabalhar o amor. Eu assisti uma palestra dele em 1997 no Congresso Mundial de Recursos Humanos em Washington, ele falando a transformação que houve desses jovens, porque ele se ofereceu para ser o técnico. Você pode se oferecer uma hora para ajudar algum lugar. Você pode oferecer, mas você também, depois que se oferece, você tem que inspirar. Porque o líder é exemplo, o líder é inspiração. Tudo quanto você fizer, deve fazer de todo o amor como para Deus e não para os homens. Isso é liderar, quando sai de dentro. Pois não, Fábio, eu estou gostando. Vamos lá, gostou, hein? Eu estava empolgado, estava ouvindo. Olha, Fábio, boa noite, é o Walter Greco, lá de Ribeirão Preto. Um beijo a vocês de Ribeirão Preto. Eu gostaria de saber se o líder servidor é nato ou é um trabalho de aperfeiçoamento constante. Gostei da pergunta dele. É um aperfeiçoamento. Nada, você não nasce líder, você não é nato, as coisas vão acontecendo. Não existe a pessoa perfeita, existe a pessoa imperfeita para trabalhar. Eu sou muito fã das pessoas imperfeitas que tornam a perfeição, são bem melhores. Agora, eu vou lhe dar um exemplo aqui de liderança. Você pode ser um empreendedor com sensibilidade, Fábio. Eu vou dar um exemplo de uma empresa top de Goiás, um exemplo aqui agora baseado na pergunta dele. Arroz Cristal, é Cristal Alimentos. É uma empresa de 950 funcionários. Por que essa empresa é interessante? O que é que acontece nela? Você sabe que os desejos básicos do ser humano, primeiro é a saúde. Eu faço trabalho em muitos hospitais em Goiás. Eu tenho o Projeto Amar no CRE, no Hospital GOL. O Projeto Amar o primeiro, a autoestima, depois a mente, a motivação, depois o A de atitude, depois o R da razão. Bem, o Arroz Cristal, o que é que acontece? A preocupação número 1 dessa empresa é a saúde. E a saúde, onde é que começa? Na boca. Então, o que é que essa empresa fez? O melhor restaurante do Centro-Oeste do Brasil, eu não estou fazendo propaganda da empresa, estou contando uma realidade. O melhor restaurante da região é o Arroz Cristal. Mas ele não dá só alimentação. O pessoal fez curso, 950 funcionários, para ter educação na alimentação.
E não é só isso, eles aprenderam a higienização. Você, para comer, tem que saber, primeiro tem que se higienizar as mãos e ajeitar para poder alimentar. Isso é uma liderança que se preocupa com o humano, mas não é só isso. Aí vamos para outra empresa, como a Real Distribuidora lá em Goiás. O foco dela é treinamento. Então, todos os funcionários... um funcionário entrou hoje na empresa, Fábio, no centro de distribuição. Ele tem 6 vezes o mesmo treinamento, porque, segundo a psicologia organizacional, um treinamento tem que ser dado 6 vezes para poder a pessoa entender. Agora vamos para a Inuse Jeans, uma empresa de jeans em Goiás que está crescendo. Ela está levando os próprios funcionários para ser o quê? Para ser os manequins da empresa no Chile, na França, no México. Então, amigo, liderar é fantástico demais. Está vendo que tudo é simples? Como simplicidade é a minha conversa com o Fábio hoje aqui. É bom demais. Olha, já estouramos o tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta. Eu sei que eles vão ficar bravos comigo lá em cima, mas eu preciso fazer. É da Maria Helena de Campinas. Em 30 segundos, vamos ver se a gente consegue. Liderar é servir como os líderes liderar é servir como os líderes das comunidades católicas, esses que se sentem donos das igrejas. Como que a gente pode lidar com essas pessoas que não entenderam o que é ser líder? Ô jovem, quando essas pessoas, o poder às vezes incomoda. E as igrejas, elas têm que se preocupar em servir. Mas todo aquele fausto, todo aquele preparo dá aquela tchan nas pessoas. Você pega uma turma dessa, de pessoas que se acham, né? Me chama para dar um curso de humildade para eles, que eu vou dar um curso de liderança, Fábio. Gostei. Até que eu gosto, que eu posso responder. Agora eu queria só lhe mostrar, Fábio. Ok. O pessoal, só um segundo. Ok, vamos lá. O meu livro, aqui, Qualidade é Colocar Amor em Tudo que Faz. Vamos lá, aqui. Ele está na editora Voz e já está na 3ª edição para todo o Brasil. O Amor Renovando Trabalho é vendido no Brasil e Portugal. Já saiu a 3ª edição, já esgotou e vocês encontram ele no sebo. E esse daqui eu já lhe dei, o Liderança Coach, Razão, Alma e Coração. Eu já li metade dele, gente. Porque eu gosto demais desse livro aqui, mas eu recebo tantos livros aqui que a gente acaba não terminando alguns que a gente gosta. Mas eu estou lendo esse aqui, viu? Muito bom. Bom, Fábio. Agora só, Fábio, para sair, eu queria só, porque eu sei que estão olhando lá, meus 4 netos. Mariana, um beijo. Luísa, um beijo. Caio, um beijo. E Letícia. Pronto, é isso que eu tinha para passar. Olha, boa viagem para o senhor. Muito obrigado por ter vindo, viu? Vou mostrar lá para ela.